Olá, eu me chamo Alana Moreira e no Selo ESC de hoje vamos falar de uma criação que une sustentabilidade e inovação. Uma ração criada a partir de resíduos de agroindústria, que tem como principal fonte de proteína as larvas. É isso mesmo que você ouviu, larvas. Mas calma, pode parecer estranho à primeira vista, mas os insetos vêm ganhando espaço no mundo todo como uma fonte sustentável e nutritiva de alimento. Quando ouvimos a palavra ração, logo pensamos em comida para animais como cachorros, gatos, vaca, mas neste caso, estamos falando de um alimento que gera proteína para humanos. E foi com esse pensamento que um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz desenvolveram a patente, formulação de ração para obtenção de larvas com alto teor de proteína e o uso destas larvas em produtos alimentícios ou suplementos. A ideia principal, criar uma ração à base de resíduos de cacau e milho que resultem em larvas com alto valor proteico. O melhor, tudo isso com baixo custo e menor impacto ambiental. A produção tradicional de proteína animal é uma das principais fontes de poluição ambiental. A demanda global por alimentos cresce cada vez mais, e encontrar novas formas de produzir proteína de maneira sustentável é um grande desafio. As fontes tradicionais de proteína que consumimos no dia a dia, como carne bovina, frango, ovos e até suplementos em pó, como o famoso whey protein, têm limitações, tanto nutricionais quanto ambientais. Por exemplo, enquanto 100 gramas de peito de frango oferecem cerca de 31 gramas de proteína, a farinha produzida a partir das larvas pode chegar a mais de 45 gramas de proteína por 100 gramas. A pecuária tradicional, por sua vez, está entre as atividades que mais consomem recursos naturais. Para produzir 1 kg de carne bovina são necessárias em média 15 mil litros de água e uma grande área de pasto, além da emissão significativa de gases do efeito estufa. Já o consumo de larvas consome apenas uma fração dessa água, ocupa espaços reduzidos e aproveita resíduos que seriam descartados pela agroindústria, como as cascas de cacau. Ou seja, além de nutritivo, esse tipo de alimento apresenta um impacto ambiental drasticamente menor. Pensando nisso que surgiu a ideia, transformar resíduos da agroindústria como a casca de amêndoa de cacau, que geralmente seria descartado em alimento para larvas comestíveis. Meu nome é professor Marcelo Franco, sou professor da área de Química aqui da UESC, do Departamento de Ciências Exatas, sou coordenador do Laboratório de Biotransformação e Biocatálise Orgânica, que tem como foco, basicamente, transformar resíduos agroindustriais em produtos com alto valor agregado. Eu sou nutricionista, e pesquisadora, e esse é um dos motivos que me fez buscar fontes alternativas de proteína, já que a gente tem aí vários estudos que comprovam que o que a gente produz, o volume que a gente produz e a capacidade produtiva que a gente vai ter daqui a alguns anos não será suficiente para poder suprir a demanda de alimentos no mundo com o crescimento global e acelerado do jeito que a gente tem hoje. Então a gente tem o cacau, que é um fruto, da própria Mata Atlântica aqui, então é muito produzido na nossa região, que é a região sul da Bahia, conhecida em todo o território aí pela produção de cacau. E aí do cacau que é aproveitado é só parte, dessa polpa ali, que são as amêndoas, que ficam encobertas pela polpa e é utilizado para a produção de chocolate, mas a gente tem aí a demais parte do fruto sendo descartada, que seriam aí o que o pessoal usa, que seriam as cascas da semente ali ou da amêndoa de cacau, que depois que passa por algumas etapas de processamento, ela passa a ser chamada de amêndoa. Então, a ideia principal dessa invenção é unir essa valorização desses resíduos, já que é produzido aqui em larga escala, com essa questão de proteínas alternativas, que é um dos temas atuais agora, assim, por conta dessa questão da segurança alimentar, e essa questão é ecologicamente sustentável. A ração criada pelos pesquisadores é feita de 3 ingredientes principais: casca de amêndoa de cacau fermentada, casca de amêndoa de cacau in natura e farelo de milho. Esses 3 ingredientes são misturados em proporções específicas que garantem não só o crescimento das larvas, mas também um alto teor de proteína e baixa taxa de mortalidade. Então ela alimentou essas larvas com uma mistura de ração. Então a gente teve nessa ração aí proporções do farelo de cacau fermentado, farelo de cacau não fermentado e o farelo tradicional, que seria o milho,
Então, essas larvas foram alimentadas, né? E foi observado o crescimento delas com um período de tempo. Então, esse material aqui é o material que a gente utiliza para fazer a fermentação, é a casca da amêndoa do cacau. Ela chega um pouco maior, aqui a gente já fez o processo de tratamento, secagem. Depois a gente pega essa casca, tritura para chegar a uma granulometria específica e daí a gente coloca para fermentar em frascos de Erlenmeyers desse tamanho ou maiores que esse, para a gente ter uma quantidade maior para utilizar nas formulações de ração. E a gente inocula com esse fungo aqui, que é o Penicillium roquefort em placa. A casca fermentada passa por um processo com fungos específicos que reduzem compostos tóxicos e aumentam o valor nutricional. Isso é essencial para garantir que as larvas se desenvolvam de forma saudável e com o máximo potencial proteico. Então, a fermentação das cascas, ela funciona da seguinte forma. A gente recebe o material, esse material ele passa por um tratamento, que é de higienização, secagem, tritura esse material até chegar à granulometria que a gente necessita para fazer os experimentos. Depois a gente pega esse material, ele é autoclavado, passa por todo um processo de autoclavagem e depois a gente vai pegar alguns recipientes de Erlenmeyers, colocar uma quantidade desse material assim no fundo e fazer a inoculação dos fungos que são utilizados na fermentação. E depois esse material ele é levado para uma BOD, para esperar o crescimento desse fungo. Nesse meio tempo, o fungo ele vai se alimentar daquele substrato e vai secretar as enzimas de interesses, vai modificar a estrutura daquele substrato pelo processo de secreção dessas enzimas. As enzimas quebram as ligações ali dentro daquele substrato e ele enriquece esse substrato fermentado com essas enzimas, com proteínas, e o próprio crescimento do fungo também é um crescimento que vai enriquecer o material. Posteriormente, a gente vai pegar esse material fermentado, vai passar por um processo de secagem e daí esse material fermentado vai ser utilizado na composição da ração que foi utilizada para alimentar essas larvas. As larvas alimentadas com essa ração podem ser do tipo Zoopobas moril, conhecida como supervermes. Elas são processadas na forma de biomassa ou farinha e utilizadas em alimentos como pães, bolos, suplementos e até produtos cárneos. O resultado, um ingrediente altamente nutritivo e saudável, ideal para a indústria alimentícia. Decidimos utilizar a larva Zoopoba morius porque ela é a mais comumente utilizada, digamos, quase comercialmente. Existem algumas barreiras econômicas e legislação, mas dentre todas essa é a mais citada na literatura. Como o nosso foco era testar a ração para algo que já é muito utilizado, então ela foi escolhida por causa disso. Além disso, já é relatado que ela consegue utilizar melhor esses alimentos que são ricos em compostos lignocelulósicos, outros compósitos, para a sua alimentação. Então, o foco foi, vamos utilizar uma que já é comercialmente, quase comercialmente conhecida, existem muitos trabalhos, e ver se nossa ração vai continuar sendo boa para esse tipo de larva. As análises mostram que as larvas resultantes da ração desenvolvida pelo ESC têm um teor de proteína comparável e, em alguns casos, superior da carne bovina. Além disso, o seu cultivo consome menos água, menos espaço e emite menos gases do efeito estufa. Mas aí fica a pergunta, esse tipo de alimento pode mesmo substituir as fontes de proteína tradicional? As proteínas dos insetos, elas podem sim substituir as fontes tradicionais de proteína, seja a proteína de origem animal ou a proteína de origem vegetal, que hoje já é bastante utilizada como fonte de alimento, principalmente pelos vegetarianos. Eu acredito que a principal saída desse produto seja os suplementos alimentares. Como ele vira um pó, basicamente proteína, passa por outros tratamentos químicos, provavelmente a direção do suplemento alimentar seja o primeiro local que você vai ter esse tipo de produto investido. Atualmente, o projeto está patenteado e pode ser licenciado por empresas ou instituições que desejem investir em alternativas sustentáveis de alimentação. É um passo importante para o futuro da nutrição e para a valorização dos resíduos de cadeia produtiva de cacau. Se a ciência te surpreendeu hoje, fica ligado que tem muito mais vindo por aí.
Até breve!